Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Miato, jornalista e social media aqui do AGF. Estou em mais um vídeo aqui com a Luíse Barsi. Tudo bem, Lu? Tudo bem, Bru? Tudo bem, pessoal? Obrigada aí pela audiência. Não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir aqui o canal. É isso aí. E hoje a gente vai falar sobre investimentos para iniciantes, Ótimo. né? Sempre chega gente nova na nossa página, o tempo todo tá chegando. Que bom, né? Tem que ser desse jeito. Nossa Bolsa de Valores sempre está ali atualizando os números de investidores, tem cada vez mais investidores no Brasil, então é óbvio que surgem muitas dúvidas, né, de como começar, o que fazer. E a gente pegou duas principais questões que chegaram no nosso Instagram nos últimos tempos para falar aqui sobre dicas para investidores iniciantes. E aí você pode trazer as suas dicas também de mestre aí, né, Lu? Pra gente falar com esse pessoal. A pergunta que a gente vai começar aqui chegou muitas vezes, que é quantas ações ter na carteira? A pessoa tá ali começando, vê, né, um monte de recomendação, um monte de lugar, é uma chuva de informações e pode ter essa dúvida, né? Eu começo com uma e colocando bastante dinheiro nessa, ou eu vou dividindo um pouquinho em cada? Como é que você avalia essa questão? Legal, vamos lá, pessoal. É claro que a gente preza muito pela diversificação, a diversificação ela é muito importante. Mas o que a gente vê muito por aí é a banalização desse termo, né, diversificação. Na verdade, muitos influencers recomendam a diversificação para tirar o deles da reta, né? Porque, obviamente, se você comete algum erro ou se alguém indica alguma ação e ela cai muito, bom, mas tinha 20% do seu patrimônio, eu mandei você diversificar e tem no máximo 5%, né? Então, já diria Warren Buffett que a diversificação exagerada, ela é o sintoma de quem não sabe o que está fazendo. Mas claro que ela é desejável, principalmente para você dosar suas posições em relação ao portfólio que você deseja ter, em relação aos seus objetivos, né? Lembrando que, principalmente em se tratando de posições que são mais de oportunidade, né? Ou seja, que não tem ali a garantia do dividendo pingando, oportunidade principalmente, geralmente são empresas ou que estão passando por um período de maior dificuldade, ou estão alavancadas, ou são empresas em turnaround, então é muito comum que haja uma oscilação maior do patrimônio, né? Então a diversificação, ela serve muito mais como ali uma dosagem, vamos dizer assim, em relação aos seus objetivos e ao seu perfil e ao quanto você aguenta de volatilidade na sua carteira, né? Dito isso, o que é o número ideal? Eu sou muito contra essa coisa de ficar com uma regra, você tem que ter isso, tem que ter no máximo X, mas na nossa experiência, e existe uma literatura bastante vasta lá fora principalmente, sobre o nível de diversificação ideal. Entre 12 e 16 ações, eu acho que é o máximo de ações que você deveria ter na sua carteira. Acima disso, não é mais diversificação, é pulverização, tá? Por quê? Porque dificilmente a partir daqui você mitiga algum risco, principalmente aquele risco sistêmico, né, de mercado. Então, mais de 16 empresas, e de novo, tem uma vasta literatura sobre isso, você não tem mais o poder da diversificação, o que você está fazendo é pulverizando a sua carteira, tá? Não necessariamente você que está chegando agora, por mais que seja desejável ter até entre 12 ou 16 no máximo, não necessariamente você precisa começar com 12 a 16 logo de cara. Tá difícil, né, de começar com tudo isso. Primeiro porque, muito provavelmente, você que está começando não vai ter uma certa segurança como quem já está há algum tempo, então você vai começar com um pouquinho, que é inclusive o que a gente recomenda que você faça um pouquinho todos os meses. Então, para você que está nesse cenário, está começando agora, está começando a desvendar o mundo da Bolsa de Valores agora, o que eu faria se eu estivesse começando hoje, tá? Para mim, o Pares começou com uma única ação. Lembrando que essa ação distribuía dividendos, esse dividendo era a minha mesada, e aí parte dessa mesada eu reinvestia, né? E comprava mais ações na época da Ultrapar. Então eu acho que para quem está começando, eu começaria entre 3 e 6 ações no máximo. Por quê? É uma forma de você colocar o pezinho na água primeiro, né? Não mergulhar de cabeça. Você vai entendendo ali qual que é o seu apetite ali a risco, o quanto você aguenta de volatilidade na sua carteira. E eu fortemente recomendaria que vocês fizessem isso pelos primeiros 5 anos, única e exclusivamente em empresas da carteira previdenciária. Tá? O que é uma carteira previdenciária? São empresas que geralmente pertencem a setores perenes,
que têm uma certa previsibilidade de fluxo de caixa, são negócios mais resilientes em períodos de crise, né? São negócios cuja receita geralmente são corrigidas por IPCA, né? Tem a correção inflacionária ao longo do tempo. Portanto, são ativos que não só são mais defensivos em relação ao próprio índice, mas também são ativos cuja tendência de distribuição de proventos perene e constante seja muito comum no longo prazo, tá? Então, isso ajuda muito para quem está começando a criar o hábito de todos os meses ir aportando, tá certo? Vai caindo dividendo, por mais que no começo seja pouquinho, vai agregando, vai comprando. Todos os meses você ir comprando alguma coisinha, até isso se tornar um hábito na sua vida, tão comum quanto você acordar e escovar os dentes, tá? Essa é a verdade. Dessas 3 a 6 ações, para quem é bem iniciante mesmo, vocês sabem aqui, vocês conhecem que a nossa marca registrada, inclusive, que é o BEST. Sim. Bancos, energia, seguros, saneamento e telecom. Eu diria que esses dois, para quem está chegando agora, não é que sejam más empresas ou que estejam em maus momentos, né? Minha opinião é de que, apesar de alguma delas estarem abaixo de preço-teto, na minha opinião, não são setores para o momento. Saneamento e telecomunicações. Saneamento e telecom, tá? Eu acho que são 2 setores que ficaram caros aí ao longo do tempo. Tiveram algumas mudanças regulatórias nesses 2 setores que destravaram bastante valor. Então, a gente teve o 5G nas telecomunicações, a gente teve também o novo marco de saneamento, né, que foi um marco regulatório que também destravou bastante valor em ambas essas empresas. Então, comparando as outras, que você tem muito mais opções de investimentos em empresas abertas na Bolsa, eu começaria pelo BES, que é o básico do feijão com arroz que vocês deveriam ter na carteira de vocês. Então, banco, energia e seguro, tá? Seguro a gente tem pouquíssimas, infelizmente, opções na Bolsa. A gente tem basicamente Caixa, Porto Seguro e BB Seguridade, né? São 4 empresas de seguro e resseguro. Eu diria que Caixa e BB Seguridade estão em bons momentos, né? Depois você baixa o app direitinho, lá tem o preço teto. E tem também as nossas teses de investimento lá da nossa casa de análise para você ver se realmente faz sentido na sua carteira. Energia, você tem uma... Enfim, acho que é o setor que tem mais empresas listadas talvez do BEST. Você tem empresas puramente de geração, puramente de transmissão e empresas que agregam todos esses segmentos, né? Então, geração, transmissão, distribuição e comercialização. Então, tem diversas opções aqui. E bancos também, você tem bancos comerciais, bancos de investimento, você tem, enfim, também tem uma infinidade de empresas listadas, bancos maiores, tem bancos médios, bancos menores. Então, eu acho que com esses 3 setores, você consegue, entre 3 e 6 ações, um bom nível de diversificação. Né, 3 ações, você escolhe um de cada um. Se for aí até 6 ações, você escolhe 1 ou 2 de seguro e divide aqui entre outras 2, que é banco e energia. Né? São setores que são mais fáceis da gente compreender, porque tem muito a ver com o nosso dia a dia, né? E claro, quanto mais você for se aprofundando, lembrando que de 3 a 6 ações são negócios. Não é simplesmente um tickerzinho, um negocinho que apita lá e você compra. Você está se tornando sócio desses negócios, ou sócia desses negócios. Então, por que começar com poucas ações no início? Para você se inteirar melhor do negócio, ter tempo de estudar essas ações com profundidade, ir ganhando confiança para ir ao longo do tempo, ou quando esses negócios estiverem todos acima do preço-teto, ou muito próximo desse preço-teto, que é a nossa margem de segurança, aí você olha ao seu redor e vê se tem alguma outra coisa mais interessante, e assim vai acontecendo a sua diversificação. Faça aos pouquinhos, tá? Já não chega pulverizando de uma vez, que eu tenho certeza que vai te desestimular. Você não vê nem o crescimento dos dividendos, e aí, se 1 ou 2 ações da sua carteira porra para cima, você também não vê esse resultado na sua carteira, tá? Então, é muito comum que no início, assim, as posições sejam mais concentradas, sempre lembrando, pessoal, que isso aqui é um projeto de longuíssimo prazo. Então, não se assustar com as oscilações do dia a dia. É comum que, obviamente, se você tem posições um pouquinho mais concentradas, que a sua carteira vá oscilar um pouquinho mais, tá bom? Então, é assim que a gente trabalha, é isso que a gente acredita, né? É isso que a gente bate no peito e recomenda, principalmente para quem está começando. Comece aos poucos,
tá? Com poucas ações na carteira, e aí conforme for ganhando confiança e conhecimento, você vai comprando e diversificando e criando aí uma carteira que tem a ver com seus objetivos e também com seu perfil. Lu, agora eu vou fazer a pergunta contrária, vamos dizer assim, né? Também é uma dúvida que chegou bastante pra gente, mas pensando, por exemplo, num investidor que ainda é iniciante, mas influenciado aí pelas recomendações, acabou comprando um monte de ação, se arrependeu. O que ele faz? Ele se desfaz desses papéis? Ele vende esses papéis? Ele mantém e nunca mais compra? Qual que é o ideal ali? Vamos fazer uma... Depende, né? Vamos fazer uma suposição que você seja um desses que, caramba, começa a seguir um, depois começa a seguir outro, aí muda de estratégia no meio do caminho. E aí vamos supor que você encontrou a GF, deu um clique e falou, caramba, é isso que eu quero fazer. Nessas condições, a minha recomendação para você seria, olhe, claro, se tem que pagar imposto ou não, se é acima de 20 mil ou não, veja as questões fiscais, mas venda. Se você acha que você cometeu um erro em relação à estratégia, venda. Arranca o band-aid e começa a fazer certo, tá? Agora a gente tem outras hipóteses, por exemplo, você começou uma carteira de oportunidade e o negócio não andou na velocidade que você imaginava, aí você tem que reavaliar. Primeiro, se essas são empresas que valem a pena você continuar aportando, ou se não, você já montou a sua posição e agora é só esperar. Lembrando que quando você está na bolsa, gente, o mais difícil não é comprar e não é vender, é esperar, tá? É o mais difícil. Então, veja, né, em que tipo de estratégia essas ações correspondem, se vale a pena você reduzir ou até aumentar a sua posição se o preço está caindo, vamos dizer assim. E a terceira possibilidade, geralmente quando envolve principalmente iniciantes, né, que querem vender um papel, troca, o Zé Troquinha, o famoso mão de alface. Subiu 5% e ele já fica desesperado, assim, Bruna. Vou dar uma que está aparecendo bastante. Vale a pena eu trocar, vender Copasa e comprar Banco do Brasil? Pessoal, depende. Né? O Zé Troquinha geralmente é aquele que não pode ver subindo 5%, 10% e já desesperado para fazer qualquer movimento de venda. Né? A venda, a troca de um ativo pelo outro, ela ocorre principalmente quando você está com um caixa mais escasso, vamos dizer assim, ou não está próximo de pagar o dividendo, ou você quer montar uma posição rápido, ou, na minha opinião, isso deve ocorrer em forma de exceção. Não é o que acontece. Vocês sabem disso. A maioria subiu 5%, troca pela outra porque já vai pagar o dividendo e não, porque... Não é assim que a gente funciona, tá? A nossa ideia aqui é formatar uma carteira para que vocês não precisem vender, só comprar. Esse é o mundo ideal. A gente sabe que não é assim que funciona na prática, mas esse seria o mundo ideal. A troca, ela geralmente acontece quando uma dessas empresas estiver de fato muito cara. E quando você olha ali para o mercado, você tem coisas muito mais interessantes e assimétricas que valeria a pena essa troca. Mas não é sempre que isso acontece, não, né? Não é sempre. Não é todo dia que isso acontece, eu diria que não é nem todo ano. Eu diria que a última vez que eu fiz uma troca grande, relevante, foi na pandemia. Nossa, já faz tempo. Vendi um monte de... Sabe aquelas coisas que tem um picadinho na carteira e coisas que eu já queria vender mesmo. Vendi, realizei prejuízo do que eu tinha que realizar, arranquei o band-aid, por quê? Qual era a motivação muito forte? Você tinha ali quedas gigantescas em empresas que eu julguei excelente oportunidade. Realmente você tinha uma assimetria de valor. Realmente você tinha uma assimetria de valor. Então vendi o que não me interessava, o que eu não pretendia comprar mais, enfim, o que era um erro, o que eu achava que estava caro. Tomei coragem, vendi e recomprei coisas que realmente estavam assimétricas, né? Então é realmente você parar e pensar se essa troca que você está querendo realizar é meramente porque você está entediado, geralmente é isso. Se você está entediado, fecha o home broker e vai viver, vai trabalhar, vai ler um livro, vai fazer outra coisa. Assistir um filminho, né? Mas pense muito bem nessa troca. Se realmente é um ativo que está muito caro, se tem alguma coisa bastante assimétrica para colocar no lugar. Eu acho que é essa reflexão que eu faria. Talvez uma quarta suposição aqui, também não é o que a gente indica, mas, gente, a vida se sobrepõe. E deixa eu falar uma coisa para vocês. É a carteira que tem que te servir, tá? A gente ensina aqui como você dormir melhor. Vamos supor que você tenha começado lá na pandemia, estava focadíssimo na sua carteira previdenciária, mas as coisas mudaram. Você teve filho, que viver de aluguel na época para você era ok. Agora com filho, com mulher, esposa e tal,
Não é mais, pô, quero comprar uma casa, mas boa parte do meu patrimônio tem ações. Já vimos isso também acontecer, gente desesperada, que viu, ai meu Deus, eu vou ter que vender parte das minhas ações para comprar. Compra a sua casa, compra o que você precisa comprar, vende, depois você volta. Né? Se isso for o que te der paz de espírito, não é o que a gente recomenda. Sempre coloque os valores na bolsa, que você não vá precisar no curto e médio prazo, mas se acontecer, se as suas prioridades mudarem e você perceber que aquele dinheiro que você colocou não é mais do longo prazo, é um dinheiro que você vai precisar, então venda, faça o que você tem que fazer e depois você volta com calma, porque é lei de Murphy. A hora que você precisar, as ações vão cair. Tá? E tudo vai parecer um caos, né? Vai aparecer uma crise que no Brasil é muito constante. Então, acho que essas seriam as hipóteses, né? Lembrando que, de novo, é a carteira previdenciária que serve vocês, não vocês que têm que se adaptar à carteira previdenciária, né? A Bolsa de Valores, ele é um jogo de sobrevivência, né? Então, você tem que tomar todas as cautelas, todas as ações, literalmente, que te faça perdurar o máximo de tempo possível nessa grande maratona. Né? Então, se no meio do caminho você tiver que dar um passinho para trás para realizar um sonho, para comprar alguma coisa, ou suas prioridades mudaram, você vai ter um filho, você teve alguma despesa que uma despesa muito grande que você não estava esperando, vende, faz o que tem que fazer, depois você volta com calma e redefine as suas prioridades. Acho que essas são as hipóteses de venda e como você ajustar a sua carteira, Bru. E Lu, pra gente terminar, né? A gente falou do investimento para iniciantes sob esses dois olhares, mas eu queria que você trouxesse aqui uma dica de ouro. Dica de ouro? Isso. Eu não sei se tem uma dica de ouro, uma grande bala de prata, mas eu acho que se eu pudesse dar um conselho, pessoal, é não tenta dar a tacada da vida. A gente viu isso acontecendo agora, toda essa discussão em relação ao Banco do Brasil. Sim. Vamos personificar nessa, né? A gente, inclusive, abriu uma live no dia que teve aquele pregão catastrófico. Depois do balanço. Quase caiu dos R$18. E a verdade é que a gente foi comprando aos pouquinhos. Logo quando essa história começou, a gente não tinha todas as peças do quebra-cabeça ainda, então caiu, sei lá, 10%, 20%, a gente comprou um pouquinho. Fomos comprando mais um pouquinho naquele pregão, compramos mais um pouquinho, falando, agora começa a estabelecer, você vai aumentando o aporte, conforme for caindo, você vai comprando aos poucos e vai aumentando, né? Vai redefinindo essas faixas de preço que te interessam, vai dosando caixa, mas compra, faz aos pouquinhos, né? Não tente dar a tacada da vida, all-in, não faça isso. Determine um valor, tenha disciplina e paciência e aporte esse valor religiosamente todos os meses, que é o que a gente chama de aporte feijão com arroz. Compra um pouquinho todos os meses. Não tenta adivinhar ali o mínimo. No longo prazo, isso não importa. O que importa é a margem de segurança que você está fazendo esses aportes. Se a sua margem, vamos supor uma ação hipotética, a sua margem de segurança, o preço teto é 30, você está comprando a 18, depois no mês seguinte você comprou a 20, depois comprou a 16, pouco importa esse 1, 2, 3 reais de diferença, desde que você não está pagando caro. Olha o tamanho da margem de segurança que você tem, né? Então não fique se atendo ali às migalhinhas. Vá comprando, desde que esteja abaixo do preço teto, vá comprando todos os meses. Torne isso uma rotina financeira e ao longo do tempo você vai ver como vira um vício gostoso do investimento, tá bom? Então acho que essa é a dica de ouro que eu daria. E para você que é um investidor iniciante ou que quer aprender mais sobre investimentos, principalmente mercado de ações, baixe o nosso app, tá aqui na descrição do vídeo. Lá é um ecossistema que tem de tudo para você aprender, aprender com vontade, né? Ter bastante conhecimento. A gente tem uma área novinha de notícias que tá ali sempre atualizando sobre as principais empresas da Bolsa, principalmente as empresas dos setores best, que a gente falou aqui. Tem a área de recomendação de carteira, tem uma aba de comunidade onde dá para trocar ideia com os investidores, dá para ver o que o pessoal está fazendo, tem as análises do nosso analista Pedro Gaudi. Enfim, é um ecossistema completo, cheio de informações que vai te ajudar na sua tomada de decisões, né, Lu? É isso aí, gente. Venha fazer parte aqui da família GF, o link tá na descrição aqui do vídeo, né, Bru? É isso aí. E além de baixar o app aqui pelo link da descrição, não esqueça de deixar suas dúvidas aqui nos comentários ou lá na nossa caixinha de perguntas do Instagram.
Deixe a sua curtida, como a Lu disse no começo, é bom lembrar, né? Compartilhe com seus amigos, com seus parentes, leve educação financeira para outras pessoas também. E, enfim, fique aqui no nosso canal que tem sempre novidades para vocês. Muito obrigada, Lu, e até a próxima. Obrigada, até a próxima.